Como vocês sabem, eu passei um período longe do canal sem gravar vídeo, mas eu li muita coisa legal nesse período. Então eu resolvi gravar um vídeo hoje sobre as melhores leituras que eu fiz nos últimos tempos. Então vamos lá? Eu sou a Marina Piva e esse é o Tanto Livro Pra Ler. Bom, primeiro vou te pedir pra se inscrever nesse canal, pra deixar seu like, mandar esse vídeo pra pessoas que você acha que possam gostar do meu conteúdo, pra me ajudar a crescer aqui no YouTube, pra criar cada vez mais conteúdos pra vocês. Vocês que já estão acostumados aqui, estão vendo que tá um pouco diferente a posição da câmera, porque o meu tripé quebrou nesse período que eu tô afastada, e eu comprei outro, mas ainda não chegou, então eu dei uma improvisada, tô sentada aqui no canto, se não ficar muito bom, vocês me perdoem dessa vez, tá bagunçado aqui, vocês ignorem isso. Combinado? Como eu ia dizendo, eu fiquei um período afastada do canal, então eu fiquei sem falar de vários livros que eu conheci. Então eu pretendo ir ao longo do tempo fazendo vídeos pra falar desses livros que me marcaram de alguma forma, que eu acho que vale a pena trazer aqui pra vocês. Eu vou fazer o vídeo dos 5 piores também, mas como eu sou uma pessoa muito positiva, eu resolvi fazer dos 5 melhores primeiro, pra gente poder fazer até um vídeo de dicas também, pra você que tá aí procurando um livro legal pra ler. Já adianto que não vai ser um vídeo de ranking, então a ordem que eles vão aparecer vai ser a ordem que eu li, do mais antigo pro mais recente. E não são só esses os bons livros que eu li recentemente, já tem muita coisa. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um pra ver se interessa a vocês e pra vocês deixarem anotado aí na lista, caso ainda não esteja, caso vocês ainda não conheçam. O primeiro deles vai ser Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, que é um livro que foi adaptado para uma série muito boa, por sinal. Eu adorei a adaptação que foi feita. Algumas coisas foram modificadas da história, mas eu achei que na série ficaram ainda melhores. Eu adorei o elenco. A mulher que faz a Daisy na série, eu achei, assim, maravilhosa. Gostei muito dessa adaptação. Se você não assistiu, vale a pena, mas vale a pena ler o livro primeiro, porque a história do livro também é bem legal. É um pouquinho diferente, mas também é bem legal. A Taylor Jenkins Reid já é uma autora que apareceu aqui no canal várias vezes. Eu adoro a escrita dela, eu já li várias coisas dela. Vai ter outro livro dela nessa lista também. Adoro a construção de personagens que ela faz. Eu adoro a forma com que ela faz parecer que é tudo real. A gente realmente acredita naquilo que tá acontecendo, dá vontade de conhecer aquelas pessoas que estão ali, porque ela faz personagens muito humanos, situações muito reais, assim, eu gosto muito disso. E nesse livro aqui especificamente, a gente vai estar na década de 70 e vai conhecer uma banda chamada Daisy Jones and the Six. Desde o início do livro a gente descobre que a banda acabou, que ela já fez o seu último show, mas a gente não sabe por quê, a gente não sabe o que levou eles a parar de tocar. E aí a gente vai conhecer a história dessa banda desde o início, desde a formação dela até o final, o encerramento da carreira deles. A Daisy, que é a vocalista da banda, ela antes fazia carreira solo, ela começou cantando sozinha, e a história dela é contada no livro toda desde a infância. E ela é uma personagem muito peculiar. Ela é uma menina que cresceu em Los Angeles, muito rica, filha de pais que já eram lá do meio artístico e tudo mais, não lembro exatamente o que eles eram, mas eles não davam confiança pra ela não foi criada por ninguém, sabe? Ela é muito solta, muito sozinha, e aí ela vai encontrando seu rumo sozinha na vida mesmo e descobre numa boate lá perto de onde ela morava, um lugar onde ela gostava de ficar, ela gostava muito de cantar, e assim ela vai construindo a vida dela. O livro tem muita droga, porque ela é uma dependente química, outras pessoas da banda também são, então se você tem algum gatilho com isso, não é legal pra você. É um livro que conta mesmo o dia a dia dessa banda, as turnês que eles fazem, o que leva a conflito, a construção de um CD, gravação, então é toda ambientada nisso, e eu gostei muito disso, sabe? Eu gostei muito dessa construção, gostei muito de conhecer a banda, e eles fizeram músicas de verdade pra série. A autora deixa aqui no final do livro letras das músicas que eles falam, que vão escrevendo, porque às vezes acontece uma situação lá e dessa situação sai uma música. Aí a autora deixou essas músicas escritas. Pra série, eles realmente gravaram. As pessoas que fazem os personagens da banda na série realmente cantam, tocam, e aí eles gravam essas músicas com letras diferentes, tá? Não são as mesmas letras do livro, não, mas são os mesmos títulos e contam mais ou menos as mesmas coisas, e o CD da banda é muito, muito bom. Saiu no Spotify, eu baixei, eu escutei todas as músicas e até hoje confesso que eu escuto porque eu acho muito, muito bom. A protagonista da série, inclusive, eu acho que ela é neta do Elvis Presley, e ela canta divinamente. Além de ser ótima atriz, ela canta muito bem. E assim, eu queria ir no show da banda, de verdade. Tudo encaixou muito bem, assim, os atores escolhidos pra fazer. Então isso fez eu gostar ainda mais do livro, sabe? Tipo, ouvir a música, esse universo que foi criado me fez gostar ainda mais da história. E assim, não vou dizer que é um livro que tem um plot muito grande, que me surpreendeu muito. Não, é um livro que eu gostei da construção, sabe? Eu gostei do que ele foi desenvolvendo. Uma narrativa diferente, ela é escrita em forma de entrevista, porque eles estão fazendo como se fosse um documentário com os membros da banda, perguntando o que aconteceu, como é que foi a história e tal. E aí cada um vai contando sua versão, então é como se a gente estivesse lendo um jornal com
com a entrevista deles. Então é uma leitura muito fluida, muito rapidinha e, enfim, é uma super dica. Se você ainda não conhece, conheça, porque é um livro muito, muito gostoso. O segundo livro que eu vou falar aqui é A Adorável Loja de Chocolates de Paris, da Jane Colgan. Esse livro foi o primeiro livro dessa autora que eu conheci. Eu gostei muito da história. Eu tava com expectativa de conhecer um livro dessa autora, porque muita gente fala bem, fala que são romances gostosos, levinhos, e de fato é muito gostoso, muito levinho. Mas a história tem uma parte um pouco mais densa que nem eu tava esperando, sabe? Foi um livro que me emocionou. É um livro, como o próprio nome diz, ambientado em Paris, que é uma cidade que eu não conheço, mas tenho muita vontade de conhecer, e dentro de uma loja de chocolates. Então, assim, é uma delícia de acompanhar os personagens, porque eles estão dentro da loja e eles falam sobre o processo de fazer o chocolate, do cheiro do chocolate, da textura do chocolate. E assim, a gente fica com muita vontade de comer. Foi o primeiro livro que eu li depois que minha filha nasceu. Foi um livro que eu li quase que no puerpério ali. E foi uma boa escolha, sabe? Foi uma companhia doce, agradável para aquele período. Nesse livro aqui a gente vai ter uma história contada em duas épocas. Atualmente e na década de 70. Porque duas pessoas se conhecem, a Ana e a Claire. Na verdade, elas já se conheciam, elas já tinham sido professora e aluna de francês. Mas elas se reencontram no futuro numa situação bem peculiar. Elas se reencontram no hospital, porque a Ana sofreu um acidente, precisa de cuidados médicos, e a Claire tá lá porque ela tá doente, ela já é uma idosa, e ela tá com uma doença já bem avançada. Elas se encontram nesse hospital e, conversando, descobrem que a Ana tá precisando de um recomeço na vida dela, porque ela sofreu um acidente, elas estão na Inglaterra, ela sofreu um acidente no antigo emprego dela, e a Claire, então, propõe que ela vá pra Paris. Ela fala que tem um amigo lá, que ela consegue um emprego pra ela. A Ana vai pra Paris pra trabalhar numa loja de chocolates artesanais. A Ana já tinha experiência com fabricação de chocolate, mas com fabricação de chocolate industrial. E aí ela vai descobrir que é muito diferente você trabalhar numa fábrica de chocolates industriais e numa loja artesanal de Paris. Então a gente vai acompanhar a Ana descobrindo Paris, recomeçando a vida dela, conhecendo pessoas novas e saber das memórias da Claire também naquele lugar, também na mesma situação de conhecer pessoas novas, de mudar de realidade. Então são histórias que falam sobre perspectiva, sobre visão de vida, sobre idade, o que você pensa quando você é mais nova e o que você aprendeu, as lições que você tirou daquilo. E assim, a história é linda, gera alguns pensamentos na gente, algumas reflexões legais, mas ao mesmo tempo é um romance doce, gostoso, clichêzinho em alguns momentos, mas o fato de ser em Paris e com a temática de chocolate faz ter um toque especial, diferente, numa história que poderia ser só um clichêzão mesmo. Eu tô doida pra ler mais livros dessa autora, inclusive já tenho um aqui, A Padaria dos Finais Felizes, acabei de ver ali atrás, tá ali na estante. Eu tô doida pra ler também, tô doida pra conhecer mais romances dela, porque é realmente um livro muito gostoso de ler e que acrescenta pra gente, sabe? Não é só aquele livro gostoso, ele acrescenta reflexões legais, por isso entrou nessa lista. Outro livro da Taylor Jenkins Reid também entrou na minha lista, que foi Em Outra Vida Talvez. Nesse livro a gente vai ter uma história que faz a gente refletir sobre o tanto que uma escolha pequena, uma escolha simples, pode mudar a vida inteira da gente. Nele, a personagem principal acabou de voltar para a cidade onde ela nasceu e cresceu. Ela já morou em vários lugares, mas ela nunca encontrou um lugar que ela considerasse como sendo a casa dela. Ela nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum. Em função de desdobramentos de trabalho, ela acaba voltando para a cidade de onde ela veio. E aí ela chega num bar com os amigos dela e reencontra um ex-namorado, uma pessoa pela qual ela foi muito apaixonada. Ela acaba não ficando com ele naquela noite, mas na hora que a amiga dela vai embora, ela fala, eu vou com você. Na porta ela vê esse ex-namorado e ele fala, não vai não, fica aqui comigo mais um pouco, vamos conversar mais um pouco. Ela resolve ficar e aí a história tem um desdobramento. E no próximo capítulo, ela resolve ir embora com a amiga e a história tem outro desdobramento completamente diferente. É aquele tipo de história sobre universos paralelos, tipo Biblioteca da Meia-Noite, em que as escolhas vão levando a gente para caminhos diferentes e aí a nossa vida fica completamente diferente num universo paralelo. É impossível de ler sem sentir que realmente a nossa vida pode ser diferente a cada pequena escolha, tipo isso, de ir pra casa mais cedo, ou de ficar um pouco mais, ou de conversar um pouco mais com alguém. Dali pode sair um relacionamento, ou não. Dali pode sair a desistência de um possível relacionamento. Então esse foi um livro que me trouxe muita reflexão, apesar de ser um livro tranquilo, assim, não é nada de filosofia, não é nada muito aprofundado, é um romance. Mas como ele tem 2 desdobramentos a partir de então, a gente vai vendo que coisas pequenininhas vão acontecendo diferentes, e a vida fica completamente diferente. E que tem coisas que acontecem nas duas realidades. Tem coisa que realmente vai atravessar seu caminho e pronto, sabe? E assim, eu acredito muito nisso. No fato de que cada coisa que a gente escolhe faz um caminho diferente, mas que não existe certo ou errado. Existem escolhas que a gente faz e daí a nossa vida vai seguir.
a partir daquela escolha, com as consequências daquela escolha. É um livro que me gerou muita reflexão, que eu adorei, além de ser um livro divertido também. É leve, gostoso, só faz a gente refletir mesmo. É mais ou menos o estilo de Biblioteca da Meia-Noite, pra quem já leu, eu já li, já fiz um vlog de leitura sobre ele aqui no canal. Fica a dica aí, leiam, porque é um livro muito, muito legal. As capas da Taylor Jenkins Reid, às vezes, não trazem pra gente o que a história realmente traz. Esse livro de Em Outra Vida, Talvez, é um livro que tem duas capas, e nenhuma das duas eu acho que realmente traz o que o livro vai ser. Parece que vai ser uma coisa mais infantil. Eu não gosto muito de nenhuma das duas capas, mas enfim, a história é muito legal. Se a capa não te convidou, eu estou te convidando a conhecer a história, porque é muito legal. O próximo livro que eu vou trazer aqui pra vocês é A Última Festa, da Lucy Foley. Eu sei que eu já fiz um vídeo aqui falando mal de A Lista de Convidados, da Lucy Foley, mas eu resolvi dar uma segunda chance pra essa autora e peguei A Última Festa pra ler, que é também um romance dela que fez muito sucesso. E, sinceramente, assim, eu gostei muito desse livro. Eu achei ele muito gostoso. Tem um pontinho ou outro, uma coisa específica? Até tem. Mas eu me diverti muito na história, fiquei muito presa. É a história de um grupo de amigos que vai passar o Réveillon num lugar muito ermo, que tem muita neve, na Irlanda, tipo, muito longe. Só que é um lugar lindo, né, pra eles curtirem lá, fazerem a festa deles. E eles são colegas da faculdade, com seus agregados, né, com seus maridos e tal. E lá acontece um assassinato. A gente não sabe, a princípio, quem morreu e nem quem matou. E aí a história vai se desenrolando pra gente descobrir. E não tem como ser uma pessoa de fora, porque teve uma nevasca muito forte e eles ficaram presos lá. Então é aquele tipo de livro, né, de um grupo fechado e a gente tem que descobrir quem morreu e quem matou a partir de flashbacks que eles vão narrando, cada hora um narra, e aí a gente vai tentando ligar, tentando montar o que aconteceu. Eu não consegui descobrir, eu não matei a charada. Ah, e além do grupo de amigos também tem duas pessoas que trabalham no lugar, e eles são bem misteriosos, sabe? Eles têm um passado, e eles meio que falam sobre isso mais ou menos, assim, meio por alto. Mas eu achei uma história bem legal, bem construída. Fiquei muito presa no livro. Eu lembro que foi um livro, assim, que eu li muito rapidinho. Ele tem um pouco de... sei lá, ele é meio sinistro em alguns momentos, sabe? Dá uns sustinhos na gente. Mas acabou que a autora se redimiu comigo. Eu perdoei. E acabei lendo um terceiro livro dela, que foi O Apartamento de Paris, né? Que eu fiz um vlog aqui também. Foi até o vídeo que marcou o retorno do canal. Então, assim, gostei da Última Festa. A partir de agora eu gosto dessa autora e eu vou ler as outras coisas que ela escrever também. Gostei da construção dos personagens e... enfim, achei legal. O próximo livro vai ser Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, que também já é uma das minhas autoras favoritas. Eu já li muita coisa dela e eu gosto muito dos livros dela. O último que eu li foi Segredos de Família, que eu também já gravei um vlog, já postei pra vocês. E Segredos de Família não foi um livro que me prendeu tanto, mas Pequenas Grandes Mentiras me prendeu muito. Eu gostei muito da história. Ele também já teve adaptação e eu já assisti, gostei muito da adaptação também. Tem uma mudança ou outra na história, mas que eu achei que na adaptação ficaram melhores do que no livro. Tá comum isso acontecer, pelo menos eu tô falando muito isso aqui, né? Mas eu gostei muito do elenco, é um elenco maravilhoso e é uma adaptação muito, muito legal. O livro gira em torno de uma escola de criança e a relação ali entre as mães. Acontece também uma morte e a gente não sabe quem morreu, a gente não sabe o que aconteceu, mas isso nem é tanto o pano de fundo da história como acontece em A Última Festa. Na Última Festa, a história gira toda em torno de descobrir quem matou e quem morreu. Nesse caso, a gente vai pegar mais a construção dos personagens, mais a história, a gente se apega muito mais aos personagens. A morte acaba ficando uma coisa em segundo plano, sabe? Não é um suspense tão grande assim. Eu, sinceramente, não ficava pensando na morte o tempo todo quando eu tava lendo. Eu queria saber o desenrolar dos personagens mesmo. A gente vai conhecer 3 mulheres que ficam muito amigas e elas têm vidas muito diferentes. As 3 têm filhos que estudam na mesma sala, é a Madeline, a Celeste e a Jane. E elas acabam ficando amigas por conta da convivência ali na escola. E acontece um incidente entre as crianças que une elas ainda mais. A Jane é uma mãe adolescente e o filho dela não tem um pai registrado. E tem aí um mistério por trás desse pai e aos poucos a gente vai descobrindo o que é. A Celeste é uma mulher muito bonita, muito exuberante. Tem aparentemente um casamento muito bom, ela é milionária. Então, assim, a vida dela de longe parece muito perfeita, mas a gente vai descobrir que ela também tem um problema muito grave. E tem a Madeline, que é uma mulher que é muito viva, muito ativa, muito comunicativa. E ela também tem lá suas questões, apesar de a gente não conseguir ver num primeiro momento. E é bem assim mesmo, né? A gente sempre vê as pessoas de uma forma sem conhecer, sem saber como é a vida delas de verdade. E a Liane Moriarty faz a gente entender isso como ninguém. Ela constrói personagens muito humanos, a gente se apega muito a eles. São situações que eles vivem, que todo mundo vive. Claro que não todo mundo vive todas as situações, mas assim, que a gente sabe que estão presentes na sociedade e que pouco se fala, às vezes nada se fala, porque ela traz a família dentro de casa. Ela traz a família dentro das 4 paredes ali da casa, que muitas vezes
preserva essas questões do mundo, né? Então, às vezes a gente tá ali convivendo com um grupo grande de pessoas sem imaginar que cada uma daquelas pessoas tá vivendo coisas muito impressionantes dentro de casa e que são preservadas, né? Às vezes as pessoas querem se preservar, não querem falar sobre aquilo por vários motivos, às vezes por medo, por vergonha, por não querer se expor mesmo. E às vezes são coisas mais graves, às vezes menos, mas coisas que às vezes a gente nem imagina. E lendo de uma forma geral, a gente vai vendo a realidade de outras pessoas, né? A gente vai compreendendo o que muita gente vive, e isso aumenta não só a nossa empatia com pessoas que vivem coisas assim, porque a gente passa a entender um pouco do lado dela, eu acho, diminui o nosso julgamento com relação ao comportamento de algumas pessoas, e faz com que a gente aprenda com o erro dos outros, eu acho, sabe? Isso é uma coisa que eu falo muito. Lendo esse livro, inclusive, como eu tive uma filha menina, eu tava até falando com meu marido esses dias que eu gostaria que ela gostasse de ler, pra ela poder ler essas coisas e entender que essas coisas acontecem. Mesmo muitas vezes a gente sendo privado de saber que isso acontece, porque acontece na casa do outro e a gente não tá lá pra ver. Eu acho que a leitura tem esse papel muito importante e a Liane Moriarty faz isso muito bem. E esse é um livro que eu indico muito, muito fortemente, assim. Ele é muito legal. E ler antes de assistir a adaptação, mas também não deixar de assistir, porque é muito boa também. É a Reese Witherspoon que faz a Madeleine, e as adaptações que ela participa normalmente são muito boas, né? Ela tem um clube de leitura muito famoso, que eu inclusive acho que foi o clube de leitura dela que tornou a Liane Moriarty tão famosa. Se eu tiver errada, vocês me corrijam aqui nos comentários, mas eu acho que foi. O último livro que vai entrar nessa lista foi um que eu li agora, foi a minha última leitura finalizada, que é O Que Sobra, do Príncipe Harry. É uma autobiografia escrita pelo Príncipe Harry. E já chamou muito a minha atenção, porque foi a primeira vez que um membro da realeza realmente falou, usou as próprias palavras pra contar a história dele, pelo menos a versão dele dos fatos. E a narrativa começa com ele desde criança até os dias de hoje. E assim, no começo eu achei que ia ser uma coisa bem mais ou menos, porque eu já li várias outras biografias, eu adoro o assunto de família real. Eu nem conheço a Inglaterra, mas eu adoro o assunto de família real. Eu inclusive posto no Instagram direto sobre isso quando eu tô lendo. O livro do Harry, eu postei várias fotos, várias coisas que ele cita, e o pessoal interagiu bastante comigo, então acho que não sou só eu que gosto desse assunto. Inclusive, se você não me segue, segue lá, é @tantolivro pra ler. E foi uma leitura que, assim, eu fiquei chocada, porque, como eu já ia falando, eu já li várias outras biografias da família real, já li da Meghan, que é a esposa dele, já li uma biografia sobre a saída deles da realeza, né? O Harry e a esposa dele se desligaram da família real inglesa e foram morar nos Estados Unidos, e aí sobre essa saída também escreveram um livro que eu li. Então, assim, é um assunto que me interessa, só que nunca é publicada uma coisa muito polêmica, sabe? Até porque a família real segura muito, né? Eles preservam muito o que acontece entre eles. Tem um lema, que é nunca explicar e nunca se justificar. Então eu já tava esperando uma coisa mais ou menos. Saiu um documentário deles na Netflix também, que eu não assisti todo, mas assim, o primeiro episódio que eu assisti eu já vi que ia ser uma coisa mais água com açúcar, assim, sabe? Sem muita polêmica. Eu tenho até que voltar a assistir. Mas o livro não, gente. O livro, ele traz muita fofoca, muita polêmica. Ele conta muita coisa do que ele acha sobre as pessoas, sabe? Ele não fala só os fatos que aconteceram, ele narra de como ele ficou sabendo que a mãe dele morreu, o que ele sentiu, o que aconteceu nos próximos anos, isso tudo sim, mas ele também fala, por exemplo, quando o pai dele apresentou a Camila pra ele, o que ele sentiu, o que ele pensou. Ele fala que ele não gosta da Camila, ele fala super mal dela. Assim, são várias situações. Se eu ficar aqui falando, eu vou ficar aqui até amanhã. Então eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre as fofocas que o Harry conta nesse livro. Claro que essa é a versão dele dos fatos, então não dá pra saber o que o William, por exemplo, acha disso tudo que ele falou, porque ele fala muito sobre o William, sobre a relação deles, como foi construída, como que o William às vezes foi muito cruel com ele. Mas tudo em nome da coroa também. Então, assim, tudo tem dois lados. A gente vê ele falar, a gente sente por ele, mas a gente sabe que tem outros interesses também envolvidos. Não é só uma relação entre irmãos normal, né? Ele tem alguma mágoa também dessa relação. Dá pra perceber que o fato dele ser o reserva do herdeiro deixa nele, assim, alguma coisa. Eu sei também que ele deixou de fora várias coisas que eu já li nos outros livros que aconteceram também, que a imprensa noticiou e que foram fato. Por exemplo, ele não cita que o filho dele não foi batizado na igreja que todos os outros eram, porque eles não quiseram que a imprensa estivesse presente. Isso gerou um grande problema lá, né, entre a imprensa e o castelo. Enfim, algumas coisas ele deixa de citar. Ele não conta a versão dele, ele simplesmente deixa de citar. Então eu acho que não é uma coisa tão simples assim. Eu acho que não é 100% a razão ali da briga toda, não é 100% dele, mas é impossível não ler e não se compadecer com a situação dele, que nunca foi tido como ser humano, vamos dizer assim, pela imprensa britânica, sabe? Eles realmente foram muito cruéis com ele a vida inteira. E a família dele também, eu acho que tem uma diferença cultural entre nós e eles que aumenta ainda mais. A gente ainda fica mais chocado do que eles, eu acredito,
pela falta de carinho, pela falta de contato físico, sabe? Ele conta que isso faz muita falta pra ele. Acho que tem tipos de pessoas que se adaptam melhor a culturas um pouco mais frias, mas ele é uma pessoa que sente falta. Mas além de tudo, é uma família diferente, né? Não é uma família comum. Ele é filho do rei, do atual rei da Inglaterra. Então, é tudo muito diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente imagina que ele não vai ter problema nenhum. A gente imagina que a vida dele, poxa, é um príncipe, ele nem trabalha. Aí a gente tende a achar que as coisas pra ele vão ser mais fáceis, mas assim, ele tem muito problema psicológico. Ele sofreu muito a vida inteira. Ele foi muito privado de carinho, de atenção. Ele não tem muito laço afetivo até se casar com a Meghan Markle, que é uma atriz americana, que gerou muita polêmica também com o casamento deles. Então, assim, tem muita coisa contada no livro e ele conta mesmo. Ele conta de briga com o William, ele conta palavras que foram ditas. Teve babado, confusão e gritaria nesse livro, realmente. Tem muita coisa que ele conta e que a gente fica chocado. É um livro que vale muito a pena ler. São 500 e tantas páginas, mas eu fiquei muito presa na história e eu achei muito gostoso de ler, muito bom de conhecer também a realidade dele, como que é a vida deles, porque é tudo colocado de uma forma muito distante, né? Apesar deles serem sempre vistos e fotografados e tudo mais, é tudo muito distante, é tudo muito formal, né? Eles estão sempre muito plenos, muito felizes, então a gente não conhece o que realmente acontece ali, e ele coloca tudo, assim, ele coloca muita coisa. Ele fala até que não colocou tudo, porque senão ele acha que ele perderia a família dele toda, mas ele coloca bastante coisa. E também depois ele conta muito sobre o relacionamento dele, sobre o casamento deles. Ele descreve toda a parte dele da guerra, essa parte até eu achei mais longa, assim, que ele descreve a missão dele na guerra, tudo que ele fez lá, tudo que acontecia, como é que era, as pessoas com quem ele conviveu. Ele fala sobre o nascimento dos filhos. Isso também é uma coisa que ele não fala abertamente, mas assim, parece que a Meghan não quis o médico que era o médico da família real há muito tempo, o obstetra, né? Que ela quis outra pessoa em outro hospital, e aí isso gerou muito problema. Isso ele também não fala no livro. Mas ele conta o que ele quiser, né? É a biografia dele, ele conta o que ele quiser, a versão do que ele quiser. Mas assim, lendo, a gente acha que ele foi 100% o tempo todo injustiçado. Eu só acho que não é tão assim, acho que tem os dois lados. Mas o outro lado nunca vai falar, porque o William nunca vai escrever um livro, né? Pelo menos eu acho. E então a gente vai ficar com a versão dele mesmo. Mas assim, eu já tive as minhas dúvidas com relação ao que eu achava sobre o casal. Mas lendo esse livro, assim, eu vejo que realmente o que ela viveu, poucas pessoas conseguiriam passar por isso. Poucas pessoas suportariam aquilo. É legal a gente ler, né? Pra gente entender um pouco a cabeça dos outros. Muita gente fala, né? Ela é manipuladora, ela tirou ele da família e tal. Mas não é. Ele já tava doido pra sair. Assim, eu não sei se ela é manipuladora ou não, eu não sei. Mas eu tô dizendo, não foi ela que tirou ele. Ele já desde sempre tava doido pra sair. Ele fala no livro que quando ele tava na guerra, ele nem conhecia ela, ele se sentia melhor na guerra do que em casa. Então, assim, é bem estranho, né? Você já vê que a relação dele em casa era péssima. A gente tem muita coisa pra falar sobre esse livro. Eu vou gravar um vídeo só sobre ele, mas é uma dica legal pra quem gosta desse assunto, pra quem tem curiosidade pra saber um pouco mais sobre realeza, sobre como que as coisas funcionam, porque ele detalha bastante. Tem o The Crown também, que eu não terminei, tem a série, né, sobre a família, não é uma adaptação desse livro, mas é uma série sobre a família. Eu não terminei de assistir ainda, mas algumas pessoas falam, você não assistiu The Crown, isso é explicado lá e tal. Mas assim, eu acho diferente. A gente vê uma série que tem pessoas que informam, com certeza, né? Tem os informantes lá e tal. Mas isso é a palavra dele, né? A gente tá vendo lá coisas que foram oriundas de pesquisas. Isso é a palavra de uma pessoa que tava lá dentro, vivendo. Então, assim, eu acho uma narrativa diferente. Se tem alguma coisa, eu não terminei de assistir The Crown, mas se tem alguma coisa que vai contra ao que foi falado em The Crown, eu tendo a acreditar no que ele falou, porque ele tava lá vivendo. As pessoas que provavelmente deram as informações lá pra série não são nenhum deles mesmo, né? Dos membros da família. Talvez a Camila, que ele fala que ela vaza informação direto, mas enfim, gente, leiam esse livro, que é muito legal, tem muita fofoca. E o meu lado fofoqueiro ficou assim, desesperado. Tanto que eu ficava postando várias coisas que ele falava no Instagram, porque eu tava doida pra dividir com alguém e conversei com várias pessoas sobre as coisas que ele falava. Essas foram as minhas dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros que mais talvez tenham me marcado positivamente, que eu li recente, né, nesse período que eu fiquei fora do canal, e que eu acho que valem muito a pena serem lidos, conhecidos, indicados. Foram livros bem legais, que fizeram os meus dias mais especiais, mais gostosos, e eu espero que vocês gostem também, se vocês forem conhecer. Conta aqui nos comentários pra mim se vocês já leram algum deles, se vocês gostaram também. E é isso, aguardem o vídeo dos 5 piores, que eu acho que vai ter polêmica, porque eu já sei que tem livro ali que tá muito popular, que tá todo mundo falando bem, mas é a vida, né? Não deixa de se inscrever nesse canal, de me seguir lá no Instagram. Vem falar comigo, eu adoro conversar com vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Eu te espero no próximo. Um beijo e tchau!